Olá, meninos! Hoje a gente vai começar a entender um pouquinho sobre dois regimes que é muito importante para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. Esses regimes são o fascismo e o nazismo, conhecidos como neofascismo ou neonazismo, ok? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que entrar no contexto aí. Que contexto nós estamos? Após a Primeira Guerra Mundial, período conhecido como entre guerras, né? Vamos lembrar da crise econômica, da falta de emprego, da fome que estava tomando conta de toda a Europa. Vamos lembrar também da divisão das pessoas entre os partidos de esquerda e de direita. Vamos lembrar aqui que os partidos de esquerda são os partidos influenciados pela União Soviética. Os partidos de esquerdas, então, têm como facilidade ou tendência regimes comunistas ou socialistas. Os partidos de direita têm como tendência, óbvio, o militarismo, que de início era a implantação de ditaduras. Lembrando que uma ditadura pode ser tanto de esquerda quanto de direita, ok? Antes da gente falar do nazismo, a gente precisa entender quem criou, né, esses regimes totalitários. E quem criou, onde foi criado o primeiro regime totalitário foi na Itália. Foi o fascismo, criado, implantado por Mussolini, um grande líder da época da Itália. Então vamos lá? Nas minhas anotaçõezinhas aqui eu botei como ponto importante, espero que vocês estejam acompanhando esse vídeo com o caderno e a canetinha na mão, certo? A Itália foi o país mais prejudicado da Primeira Guerra. Lembra que a gente falou sobre a disputa lá da Itália, das terras, e que ela acabou ficando sem nenhuma? Pois é, não conseguiu escambo, não conseguiu conquista. Então a Itália foi um país que sofreu demais após a Primeira Guerra e veio acarretar fome, desemprego, crise econômica. Então, uma das soluções propostas por Mussolini, que foi um grande ditador da época da Itália, foi adotar um partido extremo, que seria o fascismo. Vamos lá? Quais eram os ideais desse partido? O partido fascista, óbvio, era ali visto como espelho do militarismo. O que é que o militarismo fazia? O que é que o militarismo faz? Impõe. Então, o militarismo pregava o nacionalismo extremo. Lembra lá no 8º ano com Napoleão, que é nacionalismo? Nacionalismo é o amor à sua pátria. Mas quando eu falo extremo, eu quero dizer o quê? Que o nacionalismo extremo é o amor extremo à sua pátria. Quando você ama extremamente a sua pátria, você recrimina as outras pátrias. Então você passa a adotar uma postura de amor ao seu país e ódio aos outros, podendo assim explorar, escravizar e assim sucessivamente com os outros países. O anticomunismo também era uma característica muito forte do fascismo. Claro, né, o fascismo nasce ali revoltado com a União Soviética, revoltado com o comunismo, a tentativa de socialismo e etc., com os ideais de Marx e de outros filósofos, de outros teóricos pensadores. O culto ao Estado é o líder extremo. O que é isso? O culto ao Estado. O culto ao Estado faz parte do nacionalismo, é o amor à sua pátria. Então você passa ali a cultuar como se fosse uma religião. E cultuar, além da sua pátria, cultuar o líder da sua pátria, como se fosse uma teocracia, né? Ver ali o seu presidente, o seu ministro, primeiro-ministro, que era Mussolini, como um deus, tá? Então isso foi implantado aos poucos por Mussolini, com propagandas, com markets e etc. Vamos ver como esse movimento ganhou tanta força, como a Itália passou a ser fascista. Em 1922 aconteceu a Marcha sobre Roma, que foi uma manifestação das pessoas que aderiram a esse partido extremo, que foi o fascismo, para tentar convencer as outras pessoas que seria a solução para tirar a Itália daquela crise terrena, tá? Então, Mussolini aproveitou aquela onda de massas e conseguiu instalar a ditadura fascista no país, na Itália. Ele conseguiu crescer a economia? Sim, Mussolini conseguiu crescer a economia, né? Mas claro, com as suas restrições ditatoriais, a sua falta de liberdade de expressão do povo,
a sua imposição, o militarismo e etc. Outra coisa muito interessante que Mussolini conseguiu foi a exploração de terras, como, por exemplo, a exploração à Etiópia, o ataque à Etiópia. A Etiópia é um país da África, do continente africano, em que Mussolini invadiu e matou a metade da população da Etiópia. Então, muito pouco se fala disso, mas Mussolini também passou a ser um explorador, né, de nações, de colônias, certo? Agora que a gente já entendeu um pouquinho aí sobre o fascismo, a gente vai entender agora o nazismo, onde o nazismo nasce e que implanta suas ideias. O nazismo, como vocês já devem ter ideia, nasce na Alemanha com Hitler. Qual a diferença do nazismo para o fascismo? O nazismo, claro, pega os ideais. Então, agora vamos conferir o nazismo e suas diferenças do fascismo. O nazismo, como vocês sabem, foi criado na Alemanha, né, por Hitler. Depois do Tratado de Versalhes, o país enfraqueceu demais e também passava por uma crise econômica enorme. Hitler aproveitou a deixa, aconteceu um incêndio suspeito com as provas, inclusive com o Tratado de Versalhes. Hitler acusou uma ameaça comunista e aproveitou, então, para tomar o poder e instalar uma ditadura nazista na Alemanha. Vamos entender um pouquinho a diferença do nazismo e do fascismo. Além de pregar o militarismo, o nacionalismo extremo, o anticomunismo, o culto ao Estado e o culto ao líder, o nazismo também pregava que a raça ariana, ou seja, a raça alemã pura, era biologicamente superior às outras raças. Isso gerou, né, um ódio à minoria muito grande, a negros, a homossexuais e etc. Muita gente se questiona por que tanta gente aderiu ao movimento do nazismo, mesmo sabendo o que Hitler fazia com as minorias. Vamos lembrar que o nacionalismo extremo estava no seu auge. As pessoas eram capazes de aceitar tudo para que a Alemanha conseguisse sair da fossa que se encontrava. A crise econômica na Alemanha estava deixando milhares de desempregados, fome, doenças. E esse foi o principal fator para as pessoas aderirem ao partido nazista e ver esperança naquilo, né? Além de que o anticomunismo crescia demais na Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, né, o ódio que os alemães tinham do Tratado de Versalhes, proposto por um país socialista. Então vamos lá. Hitler ganhou força após essa crise, após o Tratado de Versalhes. Houve um incêndio, como eu falei, um incêndio duvidoso, sem muitas provas. Muita gente supõe que esse incêndio foi forçado pelos partidos de direita para conseguir tomar o poder, à força na ditadura. Muita gente diz que foi sim um incêndio causado pelo Partido Comunista e a gente não tem provas de que lado está a verdade ainda, né? Então, Hitler acabou com todos os partidos esquerdários, todos os sindicatos e muito mais, declarou estado de emergência, que é quando um país precisa de uma intervenção para sobreviver, investiu em propaganda, mostrando a raça ariana como a melhor raça, tentando provar os seus experimentos, né, durante o nazismo nos centros nazistas, durante o Holocausto. Ele fazia vários experimentos, contratava os melhores médicos da Europa, da América, de todos os continentes, para fazer experimentos com negros, com gêmeos, com judeus e etc. Promoveu a Olimpíada de Berlim para tentar provar a superioridade ariana. E tem um caso muito curioso, né, nessa Olimpíada, que é o caso de Gerson, um corredor negro que ganhou disparado de todos os outros atletas arianos que Hitler colocou para disputar. E Hitler até se recusou a apertar a mão dele ao final da corrida,
por ele ser negro e por ódio, né, de não conseguir provar ali na prática que a raça ariana era superior biologicamente. E os judeus, como ficaram nisso, né? Os judeus foram os principais atacados pelo partido nazista. O ódio dos nazistas para com os judeus era o maior ódio entre as minorias. Vamos nos dizer assim, os judeus eram impedidos de trabalhar, os judeus tinham que usar uma estrela de Davi no braço para que todos reconhecessem que eles eram judeus e o tratamento ser minoritário, o tratamento ser errôneo. Eles eram ridicularizados nos filmes, nas peças, nos teatros. Tudo estava se dando para, óbvio, né, anos e anos de ditadura nazista. Até que Hitler decide invadir a Polônia. E esse é um assunto para o nosso próximo vídeo, que a gente vai entender como começa a Segunda Guerra Mundial. Agora, então, a gente já entendeu um pouquinho sobre o fascismo e o nazismo, o neofascismo e o neonazismo. Esse é o primeiro ponto, a primeira chave para a gente entender aí como esses partidos ganharam força, como eles influenciaram a Segunda Guerra Mundial, certo? Beijos!